Hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido, que é o vídeo como eu aprendi inglês e dar umas diquinhas de como você pode aprender inglês também. Pois então, se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, se você veio pelo título, se inscreve e deixe seu joinha, dá uma olhada nos meus outros vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu falo um pouco sobre maquiagem, sobre desenvolvimento pessoal, sobre pensamento positivo e também sobre lei da atração. Meu nome é Renata Iconora e eu espero que você goste desse vídeo. Bom, a gente pode começar dando um histórico, né, de como eu aprendi inglês. Eu nunca fiz curso. Wizard, CCA, sei lá, os cursos que existem no momento. Eu nunca fiz curso de inglês fora da escola. E a minha escola, quando eu morava no Rio de Janeiro, atualmente eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, mas quando eu morava no Rio de Janeiro, até a minha quarta série eu nunca tive inglês. Não tinha inglês no colégio que eu estudava, no Santa Teresa de Jesus, na Tijuca, Rio de Janeiro. Pois bem, no Santa Teresa não tinha, na época que eu estudava lá, não tinha inglês para criança. O inglês era a partir da quinta série ao ensino médio que tinha aula de inglês. Então, meu primeiro contato com o inglês foi na quinta série, aos 11 anos de idade, né? Acho que a gente tem 11 anos de idade na quinta série. Saí do Rio de Janeiro, fui morar no interior do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E lá eles já tinham inglês, né? Bem, um pouco mais avançado, porque eles têm inglês desde mais novos. Então assim, eu peguei o inglês já meio que no caminho andado. Eu tinha que eu aprendia na marra ou não aprendia. Então meu inglês assim, de aprendizado com o professor foi a partir da minha quinta série até o ensino médio, tá? E como é que eu falo também só com inglês de colégio? Eu estudava, assim, de fato, em inglês em colégio particular, mas eu sempre tive muita facilidade com línguas. Eu sempre tive muita facilidade com inglês. Tenho uma irmã mais velha, ela se chama Carla, ela é 4 anos mais velha que eu, então ela teve um contato com o inglês primeiro do que eu, obviamente. Não só isso, mas meus pais, eles também tinham amigos americanos e tinham pessoas de outros países que eles conheciam e que bem ou mal eu ouvia às vezes que eles conversavam, seja por telefone, né, o Skype, assim, quando estava muito no início. Então eu ouvi um pouco também. A minha irmã, apaixonada, né, por banda, NSYNC, Spice Girls, and Backstreet Boys e todas aquelas coisas. Telefone tocando, vamos aqui assim diminuir. Tô apaixonada, né, por todas essas bandas, ela ouvia muitas músicas. Ela ouvia muitas músicas em inglês, então aquilo também, eu sempre cresci ouvindo músicas em inglês. E eu pequenininha arriscava cantar, repetir o que minha irmã falava, repetir, porque assim, você consegue cantar qualquer música, em qualquer idioma, desde que você aprenda a sonoridade, né, o que a pessoa fala, você pode não entender nada. Eu cantava quando eu tinha na minha época de anime, eu era fissurada por anime, eu cantava as músicas em japonês. Quem disse que eu sei japonês? Sabia pé nenhuma do que eu estava cantando, mas eu cantava em japonês e achava que estava arrasando. Pois bem, eu cresci ouvindo músicas em inglês, cresci assim, cantando músicas em inglês mesmo sem saber, tentando. E todo o inglês, toda a gramática e vocabulário que eu aprendi de base, assim, de início, foi da quinta série ao ensino médio no colégio. Sempre fui a melhor em inglês. Desculpa. Sempre tirei notas excelentes, as pessoas sempre tentavam colar de mim. Eu sempre tive facilidade com línguas, então assim, eu não posso dizer que eu me esforcei muito para aprender inglês. Parece, né, ser muito metida falar isso, mas eu nunca me esforcei para aprender inglês. Eu sempre ouvi muitas músicas em inglês, eu sempre vi muitos seriados, muitos filmes, todos os sites eram em inglês, todos os jogos. Tinha um site chamado neopets.com. Eu faço parte, né, porque eu ainda tenho a conta desde outubro de 2000. Ou seja, meu Deus, eu tinha 9 anos de idade, produção, é isso mesmo? 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, antes de eu ter inglês no colégio, porque eu tive inglês no colégio com 11 anos. Antes de eu ter inglês no colégio, eu fazia parte desse site chamado neopets.com, porque minha irmã tinha uma conta e eu queria ter uma conta também, para você cuidar de bichinhos virtuais.
e só tinha em inglês esse site. Esse site era completamente em inglês, então eu tinha que me arriscar a clicar nas coisas e aprender que shop era para eu ir comprar as coisinhas lá pro meu new pet. Games, eu sabia que era parte de jogos. Sei lá, alguma outra palavra. Money, eu sabia que era o dinheiro. Então assim, muito também por causa desse site eu fui aprendendo inglês por associações. Então, a primeira coisa que a gente vem aqui aprender nesse vídeo é você associar uma palavra ao seu significado. Você aprender qualquer língua, você aprender inglês, você não pode traduzir constantemente o que você vê, o que você ouve e o que você fala. Se você vem aqui num site em inglês, você consegue, principalmente se for um site onde tem jogos e um site de entretenimento, você consegue, por associação, saber que determinada palavra condiz com determinada coisa que você quer. Por exemplo, se clicarmos aqui estou aqui no site New Pets, que foi o site onde eu aprendi muito inglês. Se nós clicarmos aqui em Games, ou na época, né, que eu não sabia como pronunciava a palavra, eu falava gummies, digamos assim, eu vejo aqui um monte de jogos. Então, se eu cliquei na palavra games e me levou a um monte de jogo, significa que games é o quê? São jogos, né? São coisinhas para você brincar, são coisinhas para você jogar. Até aí já aprendemos uma palavra somente pela associação dela. Se viermos aqui em outra parte do site, vamos ver. Explore. Se você clica na palavra explore, você primeiro já tem uma associação dela, porque ela é muito similar à palavra explorar em português. Então, assim, em inglês você já tem muitas palavras parecidas com o português. Então, se explore parece com o explorar, a gente não pode já, só porque uma palavra se parece com em português, não significa que ela sempre será isso. Mas se explore se parece com explorar, e ao clicar nesse link eu fui levada ao mapa do jogo, então significa o quê? Que eu vou explorar todos os continentes e os lugares que o jogo me dá. Então eu já sei que explore é explorar. Então é mais ou menos, muitas vezes por associação, quando você não conhece o inglês, que você vai conseguir aprender algumas palavras, algumas coisas, alguns significados. E foi por associação que eu comecei a aprender inglês. Depois, quando eu já tinha uma base do verbo to be, do presente simples e de outros tempos verbais que eu fui aprendendo ao longo do meu colégio, você tem a base do inglês, ou até mesmo intermediário. E você consegue ir por associação. Por isso que livrinho para aprender inglês tem muitas figuras. Porque você lê e você vê a imagem do que você está lendo. Então você consegue entender o que aquela frase quer passar, mesmo que você não traduza. O importante é você entender o contexto. Tem um aplicativo chamado Duolingo. Eu acho esse aplicativo fascinante. Por quê? Porque nós temos aqui a língua desejada. Estou aqui com o meu espanhol. Tem o básico 1, básico 2, temos o intermediário, o avançado. E ao clicarmos aqui em básico 1, nós podemos aprender de uma forma super interativa, bem nas nossas mãos, e sempre que tivermos um tempo livre a gente pode aprender uma língua nova. O Duolingo é o aplicativo que eu estou usando no momento para poder aprimorar o meu espanhol, porque morando aqui na Flórida eu preciso de um espanhol bom e digamos assim que ele é um portunhol muito mais português do que o espanhol. Então assim, eu estou usando o Duolingo para aprender espanhol. E se você quer aprender inglês, eu super recomendo o Duolingo. É um aplicativo muito fácil, que te ensina, você consegue falar, ele te diz se está certo, você consegue ouvir e você escreve e lê também. Tudo no poder das suas mãos, na palma das suas mãos, com o seu smartphone. Outra forma que eu aprendi inglês foi, além de ver muitos seriados com legenda, eu também fui ouvindo muita música e eu queria entender o que a música significava. Então o que eu fiz? Eu começava a ler as traduções das músicas.
Temos no site Letras de Músicas, que é o letras.mus.br. Esse site ele é super interessante. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui uma música do Paramore, The Only Exception. Você vem aqui na tradução e ele te dá lado a lado, frase a frase original e a tradução em português. E por que isso é bom? Porque você consegue comparar as duas frases ao mesmo tempo, tanto a original quanto a em português. E você consegue, de novo, por associação, entender o que é da frase em inglês que pertence à tradução em português. E essa é mais uma forma de você conseguir aprender a visualizar o contexto das frases. Fiz muito isso também para poder aprender inglês. Agora a gente vem à pronúncia. Tá bom, Renato, eu aprendi da associação, mas e a pronúncia? A pronúncia vem com a música. A pronúncia vem com os filmes, a pronúncia vem com os seriados, mas principalmente com a música. Você ouvindo música, você cantando música, você consegue aprender a pronúncia. Gente, a minha pronúncia basicamente inteira foi a partir de músicas. Porque é com a música que você consegue não somente falar rápido muitas vezes, mas aprender da forma mais coloquial, da forma mais assim, menos formal de aprender inglês, de falar as palavras em inglês. Então, músicas são excelentes fontes de aprendizado para você praticar a sua fala. Temos também não só o aplicativo Duolingo, mas também temos os filmes. Por quê? Porque você ouvindo como tudo é falado nos filmes, você associando o que eles falam com a legenda em português, você consegue também ter essa associação. E filmes e seriados são muito bons, porque você consegue ver o que está acontecendo ao mesmo tempo que você lê. E eu recomendo, gente, muito mais ainda, se você já tem o inglês um pouquinho mais no básico, para o intermediário, veja um seriado fácil com legenda em inglês. Um seriado fácil, por exemplo, Friends é um seriado muito fácil, How I Met Your Mother é um seriado muito fácil. Seriados assim de comédia, sabe, que são bem fáceis, as pessoas falam melhor, as pessoas falam assim um pouco mais devagar, porque seriados tipo, não sei, Breaking Bad, seriados um pouco mais sérios, normalmente tem algumas palavras e algumas expressões que pessoas que têm o inglês mais básico não vão entender. E filmes de ação, principalmente, que a pessoa fala assim, e aí, tudo bem, vamos matar o cara. Né, esses atores galãs assim de filme de ação que falam assim, eu não sei por que eles falam assim, nunca entendi. Eu também não recomendo muito pra quem tá iniciando o inglês um filme de comédia, filmes assim que eu chamo de fácil de assistir, sabe, que você não precisa pensar muito, filmes mais voltados assim, comédia romântica, uma comédia, eu acho assim muito válido pra você tentar começar a entender, começar a ouvir, começar a se familiarizar com as palavras e as expressões, eu acho isso muito importante. Você também vê filmes com legendas em inglês, é muito bacana. Você pode tentar traduzir a música preferida você mesmo. Ao invés de você ver a tradução na internet, você pega e você tenta traduzir a música. Você tenta pegar a música do inglês e traduzir ela para o português. Uma outra dica para você ampliar o seu vocabulário, tem o site wordreference.com. É um site super bacana, você joga uma palavra lá, você quer a tradução dela, seja para o espanhol, alemão, qualquer língua, né? Mas como a gente está falando aqui no inglês, você pega uma palavra, jogar, e bota ela no wordreference.com para traduzir em inglês, vai te dar todas as definições possíveis de jogar em inglês. Jogar um jogo, jogar bola, jogar sei lá o que, jogar uma pedra na outra pessoa, e vai te dar todas as definições de possíveis formas de você falar jogar de acordo com a expressão que você está querendo usar. Esse site é excelente para você também aprender inglês, para você ampliar o seu vocabulário e ver que uma palavra, por exemplo, a palavra take em inglês pode ter 400 bilhões de significados diferentes dependendo do que você quer falar. Então, e a palavra jogar, por exemplo, em português, pode ser throw, pode ser play, pode ser muitas coisas diferentes também para uma só palavrinha em português.
Então acho muito bacana o Word Reference, o aplicativo Duolingo e todas essas outras dicas que eu dei pra você. E o meu inglês ele veio assim, começou com música, começou com sites, começou com o inglês da quinta série ao ensino médio. Foi só aí que eu tive inglês em aula. Foi dos meus 11 anos aos meus 17, né? 16, 17, não foi muito tempo. Inglês de colégio vocês sabem, né, gente? É verbo to be todos os anos da sua vida, praticamente. Mas... E como minha família sempre teve muitos amigos gringos, e como eu sempre gostei também de falar com muitas pessoas da comunidade mundo afora, eu fui praticando do jeito que eu pude. E é assim que a gente faz, gente. A gente vai pelo acerto e erro. Erra mais do que acerta no princípio, eu ainda erro, gente. Eu ainda tenho muito vocabulário, meu vocabulário ele é muito pequeno comparado a alguém que teve uma aula em curso de inglês. Porque em curso de inglês eles focam muito em coisas específicas que o inglês de colégio não vai te dar. Então assim, existem ainda muitas coisas que eu tenho que aprender. Mas meu marido é americano, eu moro aqui nos Estados Unidos, tenho amigos do mundo inteiro, então assim, não é pela falta, né, não é pelo meu vocabulário não ser tão amplo quanto eu gostaria, que eu não falo inglês, falo sim. Então é assim, gente, é no erro e acerto, e que se você quiser, você consegue aprender uma língua nova. Eu vou deixar aqui no box de descrição todos os links de tudo que eu falei aqui. Todas as dicas vão estar lá no blog belezaeconomica.com e eu espero que isso tenha sanado a dúvida de algumas pessoas que me perguntam como eu aprendi inglês. E foi assim, gente, cada um acha a sua forma mais fácil de absorver todo o conhecimento, né? Se você acha que música não dá certo, vai para a área do filme. Se você acha que no filme eles falam muito rápido, vá tentando por associações em sites, mas tente, gente. Não olhe para a língua e veja assim, meu Deus, estranho, vou embora. Não, tente. Até em sueco, minha irmã às vezes me mandava um site em sueco, eu ia por associação, eu falava, gente, que palavra é essa? Clicava e ia nessa categoria batom. Eu falava, então isso aqui é batom. Então assim, muito por associação você consegue aprender uma língua nova. Você consegue pelo menos entender a parte escrita. E com outros diversos recursos você consegue aprimorar a sua audição para você ficar mais confortável com as palavras e as expressões, né, na língua que você deseja aprender. E também com outros recursos você consegue praticar a sua fala. Mas tente, gente. O mais legal de você aprender uma língua nova é saber que você pode se comunicar com mais pessoas ainda. Principalmente o inglês, que apesar de não ser a língua mais falada do mundo, eu chamo inglês a língua universal. Eu chamo inglês a língua universal porque praticamente todos os países do mundo que você for, alguém vai saber um inglês assim bem rústico, mas alguém vai poder te ajudar. Então, aprenda pelo menos inglês. Se você acha inglês muito difícil, comece pelo espanhol. Espanhol é tão parecido com o português, eu tenho certeza que você vai ter mais facilidade de aprender o espanhol. Tá bom? Espero muito que essas dicas tenham ajudado. Eu sei que assim, não foi um passo a passo, não foi uma aula, mas é porque minhas lindezas me perguntam muito como eu aprendi inglês. E foi dessa forma. E algumas dicas a mais para vocês também aprenderem uma língua nova, tá bom? Vou deixar tudo no blog belezaeconomica.com, assim como aqui no box de descrição, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem saber mais coisas, deixem aqui nos comentários, tá bom? Ou vocês podem me mandar no Snapchat, Instagram, Facebook e todas essas redes sociais, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.